Muitos investidores gostam de fazer operações a crédito no mercado de opções, que basicamente são aquelas operações onde a gente entra vendido nos derivativos. O que ocorre é que são operações que têm um alto índice de acerto, porém a gente chama de acerto côncavo, ou seja, quando o investidor ganha, ele tem um ganho limitado, porém se a operação dá errado, as perdas podem ser desproporcionais. Isso acontece em operações como o short strangle, por exemplo. Eu acredito que o maior medo das pessoas é que ocorra um evento sistêmico, como foi o exemplo do Covid em 2020 ou do subprime em 2008, ou algum evento específico em cima daquele papel que tu está vendido nos derivativos. E justamente por isso que a gente vê que muitos investidores querem fazer esse tipo de movimento, mas tem algum receio. Pois bem, se você é um investidor que também tem esse receio, assim como eu, vou apresentar a operação de Iron Condor, que vai te propiciar um ganho nas operações de crédito, mas ao mesmo tempo também vai te entregar um risco limitado nas operações realizadas. A operação de Iron Condor consiste na venda de calls e puts mais perto da linha do dinheiro, com o objetivo de gerar caixa, e a compra de calls e puts mais longe da linha do dinheiro, com o objetivo de travar a operação caso o mercado suba demais ou caia demais e não haja nenhum manejo da posição por parte do trader. Ok, eu sei, é difícil entender só comigo falando, e justamente por isso vamos ao nosso exemplo prático. Vamos ao nosso exemplo prático, ativo YouTube 4, com um preço de R$ 38,16, basicamente o preço do fechamento de hoje. Para facilitar o nosso entendimento, vamos dividir essa operação em dois, a parte superior e a parte inferior, que é a das puts. Resumidamente, nós vendemos as calls de 19 de 12 de 2025, ou seja, 42 dias úteis, e 2.700 quantidades. Isso vale para toda a operação. A primeira call vendida é no 40,13, ou seja, 5% acima do preço de fechamento. Ou seja, se o ativo subir até 5%, eu ganho o dinheiro dessa call vendida. Se passar da call vendida, eu começo a perder dinheiro até chegar na call comprada, que é R$ 42,13, que é a trava. Ou seja, 5% para cima é a ponto da call vendida e 10% acima é a call comprada, que fecha a trava da operação. Aqui na put temos um cenário igual. 36,20 é a put vendida. Então, se o ativo cair até 5%, eu ganho dinheiro da venda dessa put. Se cair mais do que 5%, eu começo a perder até 34,20, com 2, aliás, que é a minha put comprada. Ou seja, o investidor ganha se cair até 5%, porém, se cair mais do que 5%, ele começa a perder e a perda máxima se dá lá no 34,20. Para montar essa operação, eu recebi esses valores, 1998 e 918, nas calls e puts compradas, e eu paguei R$ 729,00 e R$ 324,00 nas calls e nas puts vendidas, que formou o range da operação. E falando em range, vamos dar uma olhada na parte gráfica para a gente entender melhor a dinâmica do movimento dos ativos. Vamos para a parte gráfica então. Nesse gráfico eu tenho duas datas de vencimento, uma do dia 19 do 12 e outra do dia 5 do 12. Ok? Vamos supor que o investidor vai carregar essa operação até o vencimento. Se o ativo ficar entre 5% de alta e 5% de baixa, é ganho máximo, R$ 1.863 na conta. Se o ativo subir mais do que 5% ou cair mais do que 5%, aí a gente começa a ter as perdas, sendo que a perda máxima, que é caso ele suba ali acima dos 42,20, é de 3.537, e caso o ativo caia abaixo ali do 34, a perda máxima é de R$ 4.000. Como vocês podem ver, ela é uma operação que tem um risco-retorno assimétrico, ou seja, se tiver a perda máxima, vai perder mais do que o ganho máximo. Então é muito importante que o investidor tenha um índice de acerto bem alto quando vai fazer esse tipo de operação, que geralmente é, tá? É uma operação que tem um índice de acerto razoavelmente alto, mas se o investidor ficar fazendo operações com ativos com muita volatilidade e tiver muita chance de erro, tem uma chance significativa dessa conta não fechar a longo prazo. Ponto importante, essa operação alguma ponta sempre vai dar certo, porque tu está vendendo calls e vendendo puts, e o mercado não vai dar exercício nas duas ao mesmo tempo se ele se deslocar demais. Ou ele vai cair demais, ou ele vai subir demais. Ah, Flávio, mas o que importa é o consolidado. Ok, é o consolidado.
Porém, como uma das operações sempre vai estar dando certo, isso faz com que a margem dessa operação seja menor, porque ela é uma operação que envolve chamada de margem. Ou seja, se tu está vendendo calls e puts, tu está vendendo o dobro, mas a chamada de margem não é o dobro, ela vai ser equivalente a uma das pontas apenas. E geralmente aquela ponta que estiver sendo testada, aquela ponta que estiver dando errado. Ponto importante: se o ativo chegar antes da data do vencimento em uma das extremidades, o investidor sempre pode fazer uma rolagem ou um manejo da operação, que é o que eu geralmente recomendo que as pessoas façam. Mas, como ela tem as travas nas duas pontas, o investidor pode deixar a operação andar, que vai ter um cenário de perda máxima nos dois lados, diferente, né, daquele short strangle tradicional. Outro ponto importante é que alguns investidores não esperam até a data do vencimento. Esse aqui é o gráfico do dia 5 do 12. Vamos supor que o investidor carregou essa posição até o dia 5 do 12 e por algum motivo as ações aí do Itaú ficaram ali na região do 38,16. Elas subiram, desceram e voltaram para o meio. Nesse caso, o investidor estaria ganhando, ao finalizar a operação, R$ 1.491. E aí a pergunta que não quer calar: eu fico esperando, vejo se o ativo não vai se mexer para ganhar os 1.800 ou boto no bolso agora 1.491? Não tem uma resposta definitiva, não tem resposta mágica. Cada investidor vai fazer de acordo com a sua experiência, de acordo com seus objetivos. A minha recomendação é que o investidor ele não fique inventando moda. Se eu sou aquele investidor que sempre espera até o vencimento, eu espero até o vencimento. Se eu encerro alguns dias antes, eu vou encerrar alguns dias antes. O problema é tentar ficar adivinhando o mercado. Geralmente isso acaba dando errado a longo prazo. Então, minha sugestão é: quem encerra antes com 70% do lucro, encerra antes, mas faz isso sempre. Ou se não, aguarda sempre até o vencimento. Outro ponto legal é que essa é uma operação que envolve 2.700 opções de Itaú. Se eu for pegar o notional dessa operação, é mais de R$ 100.000. Porém, ela é uma operação que tem chamada de margem. Ou seja, eu não preciso alocar dinheiro e eu posso ter uma fração do dinheiro alocado. Geralmente, para essas operações com trava, o investidor mais arrojado pode fazer com um terço do valor do notional, ou seja, com R$ 35.000 o investidor já consegue montar essa operação. Então, no melhor cenário, ele ganha R$ 1.863 sobre 35 mil, ou seja, numa janela de 2 meses, ganha mais ou menos 5,4%. Sendo que o mais interessante é: o dinheiro não precisa estar líquido na conta, ele pode estar aplicado num ativo pós-fixado de baixo risco, numa LFT, né, que é um Tesouro Selic, ou num fundo DI, ou seja, ganha o CDI do período mais 5,4% numa janela de 2 meses. Hoje, com esse CDI atual, seria uma operação que o retorno final dela seria mais de 7% nessa janela de pouco mais de 2 meses. Características da operação. Primeiro, é uma operação de crédito, mais especificamente um crédito duplo, ou seja, estou vendido em calls e vendido em puts. E eu espero que o papel não se mexa para que eu possa botar esse crédito no meu bolso. Segundo ponto, gente, necessidade de manejo. Minha sugestão: não faça esse tipo de operação se você não sabe manejar as posições, ou seja, está testando a call vendida ou testando a put vendida, eu vou tomar uma atitude, eu vou rolar para frente, eu vou ajustar os strikes. Ok, é uma operação travada, então tu pode efetivamente deixar o papel andar para algum dos dois lados e não fazer nada. Mas a minha sugestão é: faça algum tipo de manejo caso as pontas vendidas sejam testadas. Tenha em mente, saiba fazer o manejo da operação. Terceira característica: risco limitado. Então, essa é uma operação que tu já vai saber qual é o máximo que tu pode perder, sempre utilizando o short strangle como referência, que tu não tem uma perda máxima definida. Quarto ponto: o teto é positivo, então é uma operação de crédito, eu estou vendido em opções. Se o tempo passar e o ativo não se mexer, esse tempo vai me ajudar, essa operação vai ganhar o prêmio, eu vou ganhar dinheiro com isso. E por fim, vega negativo, ou seja, é uma operação que a volatilidade joga contra. Se por algum motivo a gente tiver um evento de volatilidade e ela subir muito, essa operação vai ficar pior para ser desmontada, chegando a dar prejuízo em alguns casos que a volatilidade realmente suba muito. Ou seja, torça para que o mercado fique calmo nesse período, o tempo passe e tu bote o dinheiro no teu bolso sem grandes estresses. Pontos importantes que precisam ser citados, na verdade já foram citados, agora serão recitados. Primeiro, é entender que é uma operação de assimetria negativa, ou seja, quando ganhar vai ganhar menos do que quando perder vai perder mais do que quando vai ganhar.
é normal na operação de Iron Condor. Então, busca um índice de acerto adequado nas suas operações. Se a tua relação é 3:1, ou seja, perde 3, ganha 1, teu índice de acerto precisa ser superior a 80%. 80% a conta já fecha, mas precisa ser superior a 80%. Por quê? Justamente para que tu não devolva todos os teus ganhos no teu primeiro prejuízo. Ponto importante que o investidor também precisa lembrar é que quanto mais longa é a operação, melhor é a relação risco-retorno. Então, se eu fizer a operação de Itaú para daqui 2 semanas, eu vou receber menos do que para daqui 2 meses. Ou seja, eu vou estar correndo o mesmo risco e vou ser pior remunerado. Lógico, daqui 2 meses a chance dos ativos subirem demais ou caírem demais é maior. Mas eu vou ser melhor remunerado por isso. Então, a ideia é que o investidor saiba que esse tipo de coisa acontece e busque aí o tempo que julgue apropriado nas suas operações. Saiba que vai receber mais as operações mais longas e vai ter mais chance de ser exercido em uma das extremidades. Quanto mais curta, menor a chance, mas pior o risco-retorno, ok? Outro ponto importante, o segundo, é a necessidade de manejo. Eu não vou falar sobre manejo nesse vídeo, mas saiba, em operações a crédito é importante saber fazer manejo e rolagem quando o mercado sobe e testa as pontas vendidas. Quer fazer sem manejo? Ok, dá para fazer. Agora saiba que ao longo do tempo, né, no longo prazo, em algum momento o mercado vai se deslocar demais para cima ou para baixo e vai te empurrar para um loss que tu não precisaria tomar caso tu soubesse fazer manejo. Então, resumo da ópera, estude manejo. Em breve teremos vídeos aqui no canal sobre isso. E por fim, cuidado com o excesso de coragem nessa operação. Este, para mim, é o maior problema disparado. Por quê? Em média, o mercado fica 2/3 do tempo lateralizado. Então, se a gente for levar em conta esse tipo de operação em papéis normais, geralmente os papéis de Bovespa, eles também ficam 2/3 do tempo de lado. Então, essa operação vai dar certo 2/3 do tempo. Aí o investidor vai ganhar uma vez com a mão leve, ganhar outra vez. Na terceira vez, agora eu vou entrar com vontade, vou aplicar o triplo de capital que eu aportei nas operações anteriores. E essa é a operação que daria errado e o investidor devolve tudo que ganhou e mais um pouco. Então, sejam cautelosos, tenham um plano para ir aumentando o risco nesse tipo de operação e evitem a coragem, porque é muito fácil a gente ficar corajoso quando a gente acerta 2/3 do tempo, pelo menos. E como vocês podem ver, o ideal é que na maior parte dessas operações de Iron Condor, que o índice de acerto seja de 80% ou mais. Então, reforçar pela última vez, cuidado com excesso de coragem, tenham paciência com esse tipo de operação. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que todos tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de dar o like aqui embaixo, assinar o sininho das notificações para saber sempre que a gente subir um vídeo novo e seguir a gente aqui no canal, ok? Um forte abraço a todos e bons investimentos.